Bem, pessoal, boa noite, obrigado pelo espaço. Agradeço ao Rosalvo, o pessoal da Videodata aqui pelo convite. Eu vou dar uma desvirtuada, mais ou menos, aqui no assunto, mas, de certa forma, eu espero que o deck aqui, que o pitch aqui, sirva para a gente entender pelo menos uma fração bem pequena da dificuldade que essa galera teve para colocar esses produtos no ar, tá? Porque a gente está falando aqui de algumas coisas nativas em cloud, como foi o YouTube, nasceu em cloud, então toda engenharia de sistemas para isso, toda engenharia de aplicações para isso já foi pensada naquele ambiente, mas quando você vem de uma plataforma de broadcast tradicional para cloud, aí o buraco é mais embaixo. A gente está falando de coisas que precisam ser adaptadas ainda para esse mundo novo. Tá? E, a partir daqui, o pitch aqui ele tem muito a ver com o caso de Cloud Playout e as dificuldades que a gente enfrentou e um roadmap, digamos assim, do que Cloud Playout, nesse exemplo, ainda precisaria evoluir para ser, de fato, algo o que a gente espera de um Media Service em Cloud. Okay? Então, vamos lá. Por isso, até que eu, na verdade, chamei ali, no painel, o tema virtualização estava ali, mas eu dei uma pulada para frente logo no caminho de Cloud nativa. Em linhas gerais, assim, fazendo uma comparação que parece esdrúxula, mas se a gente pensar um pouquinho depois, tem muito a ver, o que o mercado de varejo enfrentou há anos atrás e tomou proveito de tecnologia para resolver os problemas deles, a gente está enfrentando agora. Tá? Essa questão de mudança do comportamento da audiência é mais ou menos a mesma questão da mudança de comportamento do consumidor na época. A gente falar de o cara poder consumir de qualquer lugar, qualquer momento, de qualquer device, começar a compra no device, terminar a compra na web, ou terminar a compra na loja, e uma série de coisinhas que se assemelham, mais ou menos, com a nossa realidade de conhecer o consumidor. Então, o nosso anunciante quer que a gente conheça cada vez mais o consumidor, quer que a gente saiba, por exemplo, qual é o comportamento da nossa audiência dentro de cada touch point, digamos assim, da nossa cadeia de plataformas, né? Seja da linear, o que ele vai fazer na minha web, o que ele vai fazer no meu device depois, no meu app, o que tipo de material ele consome, assim por diante, para a gente poder vender para o nosso anunciante aquele media fencing, digamos, olha só, cara, eu vou te vender aqui esse spot de 30 segundos no prime time aqui desse dia, mas eu retenho a tua marca na frente do teu... na frente da minha audiência por mais uma semana, digamos assim. Tá, de certa forma, esse tipo de modelo, hoje em dia, é o que está demandando da gente, tá? Esses modelos mais efêmeros, esses modelos que cada hora a gente tem um requisito diferente, cada hora, como já foi comentado, o millennial muda, ou a geração millennial muda de comportamento, a gente tem modelos de negócio cada vez mais efêmeros que necessitam de primeira coisa, alcance geográfico, isso não pode ser limite mais. Mas outra coisa importante também é a questão de resiliência e elasticidade. A gente não sabe mais, diferente de colocar um canal no ar no modelo tradicional, a gente não sabe mais quanto a gente vai ter de audiência na próxima transmissão 360 do Rock in Rio que a gente vai fazer. Pode ser 200 pessoas, pode ser 1 milhão de pessoas. Vai saber como é que esse troço vai repercutir. Então, nessa brincadeira, elasticidade e resiliência inerentes são fundamentais. Tá? E como é que a gente entrega isso no modelo tradicional? Basicamente, não entrega. Tá? Aí é que vem a questão dos modelos Cloud Native. E um outro ponto que tem, os outros pontos que têm a ver, obviamente, com o modelo de negócio é, cara, eu não vou comprar uma plataforma para suportar, talvez, 1 milhão de pessoas no meu Rock in Rio 360, porque não vale a grana. Tá? Eu quero pagar esse negócio. Cada vez que eu implementar um produto desse, Rock in Rio já acabou, daqui a pouco vem outro, vai ser Lollapalooza, vai ser outra coisa. Cada vez que eu quiser fazer isso, eu quero escolher, primeiro, qual fornecedor que vai me dar o melhor preço, que vai me dar a melhor solução. E, segundo, preferencialmente, eu quero pagar esse troço por minuto. Eu não quero pagar por escadas, eu quero pagar senoidal. E assim vai. Beleza, todos esses requisitos aí, para a gente alcançar esses requisitos, isso é parte de uma visão que eu venho construindo desde o ano passado, que, inclusive, apresentei lá na NAB, que é uma visão de microserviços de mídia. Tá? A brincadeira é um microserviço de mídia, e a gente vai entender isso um pouquinho depois, a gente não tem tempo aqui para explorar isso tudo, ele, de cara, vai ter que ser nativo em cloud. Eu vou falar um pouquinho mais à frente o que eu quero dizer com nativo em cloud. Em seguida, esse microserviço ele vai ser habilitado por runtimes, tá? Modelos computacionais que são nativos em cloud, como serverless, como microserviço, obviamente, como containers, tá? Platform as a service e assim por diante. Agora, o mais importante, eles têm que ser expostos por APIs. Um mercado de APIs, tá? Uma economia de APIs. O que eu quero dizer com isso, no final das contas, não é um endpoint para o cara fazer um ingest do Live Signal. É um endpoint para o cara fazer o ingest do Live Signal que sabe quem é aquele parceiro, que, inclusive, pode ser até um concorrente,
que está usando um serviço meu para revender aquilo para outra pessoa. Que é uma outra questão dessa visão também, que é, na minha opinião, em breve, enquanto TV, as pessoas não vamos mais investir em media services. Tá? Você vai consumir media services, porque esse troço vai virar commodity. Tá? E uma vez que vire commodity, você vai ter um ecossistema de negócios que, habilitado por esse tipo de modelo, vai permitir até mesmo que um concorrente seu use o mesmo serviço que você, num nível de contrato que você não sabe que ele tem, por exemplo, comigo, IBM, ou com a Amazon, ou seja lá quem for, o provedor daquele media microservice. Okay? Mas, no final das contas, na última rodela ali, você vai ter um sem fim de agentes, de personagens e possibilidades de modelos de negócio para poder trabalhar. Tá? Agora, outro aspecto disso é o seguinte, a gente muitas vezes tem a expectativa de que joguei o troço na nuvem, virou Cloud Native. Infelizmente, não é. Adoraria que fosse mágico, assim, mas é porque existem, de fato, expectativas. Quando a gente fala do Cloud Playout, por exemplo, é óbvio que a gente pensa Cloud Playout. Quero entrar numa telinha, quero chegar lá e escolher quantos canais eu quero, vou dizer se ele é live, se é live ingest, para onde ele vai ser distribuído, e apertei um botão, o troço está pronto, só começar a transmitir o sinal. Não é assim ainda. Tá legal? Basicamente, para ser Cloud Native, essas coisas vão ter que respeitar alguns princípios. E aqui eu faço questão de frisar ali a questão do Cloud Native Computing Foundation, porque Cloud Native é meio igual opinião, ultimamente, cada um tem a sua. Tá? Então, só para se estabelecer um parâmetro que, para ser Cloud Native, sob o ponto de vista da Computing Foundation, Cloud Native Computing Foundation, você tem que ser obrigatoriamente empacotado em container, você tem que ser autogerenciável, isso tem a ver com aqueles dois princípios lá, aqueles dois requisitos, né, de escalabilidade, elasticidade e gerenciamento inerentes, tá legal? E, obviamente, você tem que ser orientado a microserviço. Seguindo em frente, aí, então, botando Playout em perspectiva com Cloud Native Media Service, ok? Tá? Primeiro, sob o ponto de vista de distribuição desse sinal. As implementações em cloud são ótimas sobre esse aspecto. Você pode, literalmente, chegar em qualquer canto do mundo através de uma cloud. Você paga um fee mensal para aquele provedor. Para a IBM, por exemplo, você vai pagar um fee mensal e vai usar o nosso Global Routing para distribuir para qualquer canto, qualquer dos 50 e poucos data centers. Cada hora aparece um mais. Fora os parceiros também de ponto de presença também que você pode chegar. Agora, acontece o seguinte, nessa implementação, né, você pode, pensando ainda em Cloud Playout, você tem uma infinidade aí de topologias possíveis. Você pode ter a tua operação no Rio e um disaster recovery em São Paulo. Você pode ter, eventualmente, um canal, que foi o caso que a gente trabalhou, que eram 2 canais, na verdade. Tá? Um canal todo pré-gravado, todo com material pré-gravado, e outro um misto de pré-gravado e live ingest, que você tinha um hot aqui em São Paulo e um disaster recovery dele em Dallas, entregando para... A princípio, os parceiros eram Austrália, Portugal, Japão e assim vai. Mas, na prática, resumindo a história aqui, você consegue, basicamente, chegar em qualquer canto do mundo, tá legal? Você consegue entregar aquele sinal para qualquer canto do mundo. Mas, nesse aspecto aqui, a gente está falando de entregar sobre IP. Então, a gente tem todos... Cloud, quando a gente fala, é uma cloud de TI, não uma cloud de TV. Então, a gente tem todos aqueles probleminhas tradicionais que a gente conhece de IP. Então, se a gente combina, por exemplo, latência com sync, como é que eu vou fazer, por exemplo, o meu sinal, que está do meu sinal primário em São Paulo e o meu DR lá em Dallas, chegar ao mesmo tempo lá no Japão? Já é uma encrenquinha. Tá? Como é que você fala, por exemplo, sobre retransmissão? Você não vai conseguir. Então, já existem, sim, tecnologias que nós usamos, por exemplo, o Zixi Broadcast Server para resolver isso, resolveu muito bem, mas algumas coisinhas você ainda tem que tunar ali meio que na unha. Tá? Quantos milissegundos daqui para Dallas, quantos milissegundos dali para o Japão, e assim vai. E você vai lá e dá uma ajustadinha nos delays do cara. Isso só alguns exemplos. Multicast, por exemplo. Tá? Multicast é outra encrenca também que, se você pensar nos provedores de cloud hoje, o único que te proveu o multicast sem virtualização da rede é da IBM. E, mesmo assim, só dentro da VLAN. Então, você resolve o problema dos componentes que estão dentro da VLAN, beleza. Mas se eu pegar o cliente de automação para falar com o servidor que está lá na nuvem, putz, o multicast não passa por ali. Então, tem que virtualizar isso tudo. Aí tem toda aquela história de modelo de negócio, e o custo disso. Tá? Vai justificar pelo canal que eu estou vendendo? E assim por diante.
O outro ponto tem a ver com os modelos computacionais. Tá? A nuvem é uma maravilha, te dá uma série de modelos computacionais, desde o super control freak bare metal, onde você vai ter controle sobre absolutamente tudo, instalar seu sistema operacional e tudo mais, até o super desapegado serverless, onde você desenvolve sua função e o resto está pronto ali embaixo. Mais uma vez, nossos provedores de playout hoje em dia, não estou falando só da Pebblebit, que é o nosso parceiro, não. Tá? Os principais provedores de playout hoje em dia estão travados ainda lá em bare metal e virtual machine. Tá? Isso te dá um certo nível de flexibilidade, você consegue sim colocar um playout no ar hoje muito mais rápido do que você colocava no on-premise, muito mais rápido, em questão de 1 ou 2 semanas você já consegue, mas ainda não é aquela história de escolher a quantidade de canais e tipo, apertar um botão e provisionar. Tá legal? Para chegar no ponto do software as a service, para esse tipo de media service, ainda tem alguma coisa a percorrer. Hoje a gente está mais na linha do solution as a service. Até porque tem uma outra tendência também que está muito aliada àquela história da comoditização dos media services, que eu comentei antes, que é eu não vejo as TVs operando essas camadas de TI mais em breve. Tá? Já algumas têm terceirizado isso. Então, hoje existe uma separação da camada de o que o provedor do Media Service entrega e o que a TV opera. E o que opera é o tradicional de operação de TV mesmo, que eu vou controlar a playlist, eu vou alimentar a playlist, eu vou reorganizar, enfim, grafismo e assim vai. É operação de TV e não mais de infraestrutura. É uma outra tendência que você tem percebido também. Tá legal? E seguindo aí, pensando nessa progressão até a gente chegar no software as a service, é uma trabalheirazinha razoável de pegar esses modelos que a gente tem hoje, né, monolíticos dentro de máquinas virtuais, e refatorar isso tudo para modelos microserviços dentro de containers, tá? Auto-orquestrados, auto-resilientes, auto-elásticos e assim por diante, como a gente vem falando. E, por fim, outra questão importante, que já foi até comentada aqui, era engraçado em alguns momentos, a gente dentro do próprio time, a gente falando a mesma coisa, mas eram coisas diferentes, que é pessoas de TI que não sabem, pessoas de TI que sabem pouco de TV e pessoas de TV que sabem pouco de cloud, de TI, por exemplo. Operação era um termo padrão. Toda vez que a gente falava operação, dava confusão. Outra coisa que a gente podia falar também é multiplataforma. Tem uma série de termos aí, tem uma série de terminologias que dão confusão. Então, é uma mistura meio que semântica e skill também, que deram um trabalhinho, mas foram trabalhos tranquilos assim de entendimento, facilmente resolvíveis. Mas foi um ponto interessante. Tá? Por fim, a gente já toma muito proveito, tá? A gente já faz bastante coisa, como eu falei, a gente já consegue colocar um playout no ar em 1 semana, eventualmente, tá? Mas ainda não está naquele ponto que a gente precisa, mas eu diria que perseguir esse caminho vai valer muito a pena, tá? Vai abrir muita porta para a gente aí. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Naquelas URLs ali tem essa apresentação, tem o paper da NAB, tem a apresentação da NAB, da Expo, que são basicamente recortes sobre o mesmo assunto, e um Slackzinho ali, quem quiser colaborar em cima desse assunto aí. Tá bom? Obrigado.